paz seja convosco. Vamos ler a Bíblia, Hebreus 4, 14 em diante. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, acreditamos perfeitamente que esse tempo é oportuno para sermos ajudados. Sempre lembramos, se tenho que vencer, tenho que lutar. Esforça minha coragem, Senhor. Ajuda, Senhor. Então, cada um, ó sacerdote eterno, sumo sacerdote da nossa salvação, te pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos para Romanos capítulo 9 ainda. Lembrando de onde paramos antes um pouquinho. E que diante, 22, e que direis de Deus, ou se Deus, querendo mostrar sua ira e dar conhecimento do seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Que tristeza, não? Preparados para a perdição. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou dentre os gentios, como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Nós estamos enquadrados nisso aqui. Nós não éramos povo de Deus, mas fomos chamados pela graça, pelo sacrifício da cruz, que veio marcar uma divisória entre a lei e a graça. E quando entrou a graça, aí então isso foi estendido aos gentios. Nós somos a igreja chamada amada,
a que não era amada, mas agora é amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Repetir. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Não era o povo de Deus. Agora somos chamados filhos de Deus. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, cola assim, não adianta você querer apavorar. Também Isaías clama acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Remanescente é aquele que sobra, não é? Restante. Isso. E nós estamos sempre enquadrados. Os gentios deviam ser muito agradecidos. Nas 70 semanas de Daniel, a última semana foi cortada com sacrifício. O sacrifício de Jesus. Então, aquilo lá abriu parêntese com Paulo. E agora fecha parênteses com o irmão Brana. Nós estamos vivendo neste período na última era. A última era. Não tem como prosseguir. Não existe outra era depois desta. E ela fecha com o rapto. Aí Jesus vem completar as 70 semanas, a metade que faltava, que foi cortada com sacrifício. Então, ele volta para completar, através de Elias e Moisés, isso será operado. Então, esse remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abrevia a obra e abrevia-lhe, ou abrevia lá em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Não tem gente mais avisada do que nós da mensagem.
nós não vamos ser apanhados de surpresa, porque estamos esperando isto. Quando acontece uma coisa que você não estava esperando, é uma surpresa. Mas agora, o rapto, nós estamos esperando. Esperando o que foi prometido. Esperando o que vai acontecer. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Veja só, esse versículo 29 deve ser bem observado. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixar a descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Todos queimados. Isso dá um sentimento de gratidão muito grande. Porque vai queimar? Não tem dúvida. Não há dúvida que vai queimar. Mas quando estiver queimando, a Sodoma e a Gomorra, como está esse século, a igreja está nas bodas do Cordeiro. A noiva. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça, não buscavam alcançar uma justiça, sim, mas a justiça que é pela fé. Os gentios não estavam buscando, mas alcançaram a justiça que é pela fé. A fé que é verdade. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Deus o cegou por amor de nós, os gentios. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Então não era fé, era prática, obras. Queimar o cordeiro, o animal, obedecer às ordenanças, se justificar pela lei. Paulo disse em Gálatas capítulo 3, caído da graça estão os que querem se justificar pela lei. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo,
e todo aquele que crer nela não será confundido. Isso aqui é, sem dúvida alguma, a base do Evangelho, a base da fé perfeita. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Jesus foi um tropeço para eles, e uma rocha de escândalo. Uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê nela não será confundido. Isso aí a gente vai lá em São João, capítulo 6, e que ele afirma que o corpo dele é carne. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo, não tem parte no reino. Então aquilo foi um tropeço muito grande. Foi uma rocha de escândalo, um absurdo jamais ouvido, porquanto, vocês vejam, o antropófago come carne humana e o vampiro toma sangue. Agora, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, numa assembleia dos apóstolos, o Espírito Santo veio para esclarecer aqueles que estavam ainda, que vieram da circuncisão e que estavam na dúvida até. Como é que é? Vamos circuncidar ou não? Então, chegou-se à conclusão pelo Espírito Santo. A circuncisão é do coração. O coração. Então, aí o Espírito Santo disse: somente para não consumir uma carne sufocada. Aí o Espírito Santo pegou o item da lei. E não tomar o sangue, já se referindo ao animal. Como, por exemplo, a galinha, o porco, isso que fazem, é suspiro, não é que fazem? Chouriço, chouriço. Então, o cristão observa essa lei, porque ela foi aprovada na Assembleia de Atos 15, pelo Espírito Santo. Ele está se referindo ao sangue de animal. Nem faz menção do sangue humano, porque não tem cabimento. Na lei, tem que morrer. Um que diz que é vampiro,
quer fazer do povo vampiros, antropófagos, ele tem que morrer. Mas ficaram 12 somente. Mesmo 70 discípulos que ele tinha separado, convocado, os evangelistas, eles se foram. Foi pesado demais para eles. Agora, para os 12 não foi. Eles ficaram. Aí Jesus, como um verdadeiro líder, desafiou. Vós também não quereis ir? Aí Pedro responde incontinentemente: para quem iremos nós, Senhor? Pois só de ti procede palavras de vida eterna. Aleluia. Então veja onde estamos baseados. O porquê da Santa Ceia. Tomou o pão, deu graça, disse, Jesus, né? Disse, esse é meu corpo que é partido por vós. Então já era o pão. Tomou o vinho, deu graça, santificou e disse, este é meu sangue que é derramado por vós. Ambos, o pão, tomai e comei-o em memória de mim, do meu corpo. Né? E o vinho, ele disse, tomai e bebei em memória do meu sangue. É isso que é feito. A igreja primitiva sustentou isso mesmo em catacumbas de Roma, porque o pão é a palavra também. Eles não tinham o vírus de ser escandalizados. A pessoa que é escandalizada, ela tem um vírus para ser escandalizada. Ela tropeça. Ela cai. Então, voltemos aqui. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Romanos 9, 33. E uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê nela não será confundido. O irmão Branham diz na mensagem, assim como fui com Moisés, serei contigo, né? Ele diz que ele põe tropeço propositalmente para aqueles que têm que tropeçar.
propositalmente, para tropeçarem. Então ele se referiu a Moisés. Ele tinha se transformado em um tropeço. E morreram todos, começando pela sua própria irmã. Por quê? Se não tivesse um tropeço, eles não teriam morrido. Ela não teria morrido. Agora, quantos pereceram? Daqueles que saíram do Egito. Isso tem que ser bem compreendido. Até o fim, até Jericó. Até lá no fim da jornada. Eles morreram. Agora eles tiveram filhos. Os filhos não responderam pelo o pecado deles. Foram eles que entraram com Josué e Calebe. Veja como é recompensador ter uma fé inflexível em Jesus Cristo. Tendo fé dessa natureza, a sua oração é levada com fé. Não importa de que maneira você fala, de que maneira você ora, é em espírito, é em oração, se chora, se grita, se fala, não importa, desde que seja acionado por uma fé inabalável. Graças a Deus que nós não tropeçamos lá atrás. Se eu tivesse tropeçado, e aí? Se eu tivesse escandalizado, o que seria de tanta gente? Então, nenhum deles se escandalizou. Moisés, Josué, Calebe, e veio assim, durante todo o Velho Testamento, com motivos sobejos para se escandalizarem. E passou para o Novo Testamento. Os motivos acabaram. Paulo chegou a dizer que, se referindo a este assunto, ele disse: isso é necessário que aconteça, para que os sinceros se manifestem. Parece uma contradição, não é? Mas isso é que valida o espírito de oração, a oração. É você falar com Deus, e que você pode fazer agora. Pode vir ao altar, ou mesmo sentado ou de pé.
Aleluia. Graças a Deus. Temos mais uma oportunidade nesta noite de falar com Deus. Ó grande Deus, nós nos aproximamos de Ti, ó Pai. Com muita humildade, curvando ante a Tua presença. Ó Deus, com sinceridade em nossos corações, Deus quer a profundeza do seu coração. Deus quer a profundeza do seu coração, a sua sinceridade, a sua confissão. Ele quer te ouvir nesta noite. Ele é o sumo sacerdote, mediante a nossa confissão. Você conversa com Ele nesta noite como um filho conversando com o seu pai. Temos muito que agradecer. Eu tenho certeza, você tem muito a agradecer a Ele. Pela saúde, pela vida, pelo ar que nós respiramos. Há pessoas que estão buscando ar agora para respirar. Você já agradeceu pelo ar que você respira? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Há um sentimento de gratidão. Há um sentimento de gratidão. Deixe transbordar isto. Deixe transbordar a sua gratidão. Lembre-se, pare um pouquinho e pensa tudo que Ele já fez por você. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. A pior coisa que pode existir é a ingratidão. Sentimento de ingratidão, murmuração. Deus, que hoje possa haver em nós sentimento de gratidão, que haja em nós nesta noite sentimento de gratidão. Oh Jesus, como nós devemos ser felizes em pensar na graça que o Senhor nos ofertou. Oh Deus, como ouvimos, os judeus foram cegados por causa de nós. Oh Deus, em pensarmos no grande plano da redenção, em ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro,
Aleluia, você tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ninguém pode tirar ele de lá. Ninguém pode riscar o seu nome do livro da vida do Cordeiro. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Porque ele foi colocado lá antes da fundação do mundo. Não, seu nome não foi colocado lá quando você se batizou. Seu nome não foi colocado lá quando você aceitou a Cristo. Seu nome foi colocado lá antes da fundação do mundo. Portanto, seu nome não pode ser riscado de lá. Aleluia. E você começa a pensar nessas coisas. Você vai ver que temos motivos de sobra para sermos agradecidos a Ele. Chega-se à conclusão: eu sou um homem abençoado. Chega-se à conclusão: eu sou uma mulher abençoada. Chegamos à conclusão: somos uma igreja abençoada. Somos um povo abençoado. Oh, glória a Deus. Aceita, ó Pai, a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração por tudo que o Senhor tem nos dado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Você tem recebido benefícios de Deus? Você tem recebido benefícios de Deus? É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Todos os dias nós precisamos da cura divina. Todos os dias nós precisamos ser sarados. Oh, quantas vezes somos curados ouvindo a palavra de coisas que nem sabíamos que tínhamos. Quantas enfermidades, quantos vírus, bactérias, todos os dias precisamos da cura divina. É Ele que sara as nossas enfermidades. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Aleluia, aleluia. Por isso Ele derramou o sangue dele por você. Ele está te vendo branco. Ele está te vendo branca. Aleluia. Tenha cuidado. Tenha cuidado, muito cuidado, em olhar para as pessoas com olhar humano, olhar carnal. Procure olhar como Jesus Cristo tem te olhado. Ele tem te olhado através do vermelho. Por isso Ele tem te visto branco, branca, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga. Oh Deus, o que seria de nós se não fosse esse sangue? Se não fosse este sangue, onde estaríamos? Ele chamou o irmão Branda lá fora. Após o irmão Branda dizer: porque Deus não varre uma peste desta?
Aleluia. Você pode ver o arco-íris de sangue sobre você, arco-íris de sangue sobre nós. É o para-choque, é o para-choque que detém a ira de Deus. Qual foi o resultado daquilo? Perdão, perdão, conversão. Aleluia. Quando você olha as pessoas através do sangue, o resultado não pode ser diferente. É amor, é perdão, é conversão. Seu coração tem que ser um lugar de misericórdia. Seu coração tem que ser um lugar de misericórdia, de perdão, de amor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh Deus, como estamos precisando desta circuncisão. Tirar o excesso de nós. Circuncidar quer dizer tirar o excesso. Oh Jesus, tira de nós todo o excesso, todo o excesso do humano, todo o egoísmo, todo o sentimento faccioso, toda inveja, toda raiz de amargura. Oh Deus, tire de nós. Aleluia, é hora de circuncisão. É hora de deixar ser tirado todo o excesso de você. Você tem em si um desejo de perfeição. Você não quer ser o que você é. Deus está vendo isto. Deus, eu estou cansado de mim mesmo. Eu estou cansada de mim mesma. Dessa natureza, desta vã maneira de viver herdada pelos pais, como diz São Pedro. Diga isto, se você sofre disto, diga: Senhor, eu quero ter uma mudança de natureza. Oh Deus, eu quero ter a estatura de um varão perfeito. Vamos, irmão, vamos, irmã. Deus, eu quero ter uma mudança de natureza. Eu quero ter fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Oh Deus, é hora de confiança, gente. É hora de confiança. É hora de confiar. Não te pasmes, nem te espantes. Não fique surpreso, não fique surpresa, não. É hora de confiança. Nós ouvimos hoje no programa Moisés, quando ele viu aqueles mágicos fazendo o mesmo. Não, eles não estavam nem aí. É essa confiança que nós precisamos ter. É este equilíbrio que nós precisamos ter. De saber que maior é o que está conosco. Aleluia! Maior é o que está conosco. É câncer, foi diagnosticado câncer, maior é o que está conosco do que o câncer. Aleluia! Foi Covid, maior é o que está conosco do que esta doença. Maior é o que está conosco do que este demônio de enfermidade.
ver Elias contra 450 homens, os profetas de Baal. E ele lançou um desafio. Aleluia, o espírito de Elias gosta de desafio. Prepara o altar aí. Prepara o altar e vocês vão gritar ao Deus de vocês. Grita, 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 clama, clama, clama. Eles gritaram de manhã até meio-dia e nada, nada, nada de resposta. Elias zombou deles, falou: grita mais alto, ore mais alto, talvez ele não esteja ouvindo. Mas chegou a vez de Elias. Ei, Deus, é o Deus de Elias. Ele disse: prepara o altar, molha o altar, para ficar mais difícil, molha o altar, joga água aí no altar. Deixa o diabo jogar um balde de água fria. Você diz: acabou, agora acabou. Oh Deus! Mas quando Elias clamou, aleluia, desceu fogo do céu. Aleluia, é o Deus de Elias. Eu creio no Deus de Elias. Nosso Deus é um fogo que consome. Fogo que consome a enfermidade. Fogo que consome o pecado. Fogo que consome a doença. Sinta o queimor da cura divina nesta hora. O nosso Deus é um fogo que consome. Aleluia. Estamos ou não estamos no ministério de Elias? Estamos ou não estamos no ministério de Elias? Vamos confiar, vamos entregar, vamos descansar. Não há virtude na agitação, não há virtude na preocupação. Há virtude na oração. Nesta você pode confiar. Confie na sua oração. Confie na sua intercessão. Ainda que você chegue lá e as coisas estavam como você deixou antes, mas você confie na sua oração. Entregue, encomende de uma vez por todas. Entregue tudo: trabalho, o pão de cada dia, sua vida, seus filhos, sua família, tudo, tudo, Senhor, estou entregando nas tuas mãos. Oh Jesus, estou deixando no altar. Ah, que arma poderosa que nós temos. Mesmo quando você não puder parar, fechar os olhos e levantar as mãos, mas você conta com esta arma poderosíssima, que é orar em espírito. Você pode orar em espírito dirigindo, você pode orar em espírito trabalhando, você pode orar em espírito cozinhando, você pode orar 24 horas por dia. Paulo diz: orando o tempo todo, com toda oração e súplica no Espírito. Aleluia. Vamos usar esta arma que nós temos, orar em Espírito.
Você está orando e nem sua esposa, nem marido, nem filhos, nem ninguém está vendo. Orando todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica no Espírito. Aleluia, deixando todo o embaraço. Não se embarace em nada. Não se embarace em nada. Deixando todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Oh, Deus nos ajude a nos livrar do pecado que tão de perto nos rodeia. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está nisso. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que venceram, que chegaram. O profeta diz: é missão do diabo te mostrar os barcos que afundaram, mas ele diz: o Espírito Santo te mostra os barcos que chegaram do outro lado. Aleluia! Se Abraão chegou, eu chego também. Aleluia! Se Josué e Caleb chegou, eu chego também. Se Jó chegou, eu chego também. Se o irmão Branda chegou, eu chego também. Quantos já não chegaram lá através deste ministério? Você pode dizer: então eu chego também. Aleluia! Irmão Branda nos viu lá. Ele disse: os de Paulo chegou, os meus também chegarão. E a multidão gritou: estamos descansados. Se os de Paulo chegou, nós chegaremos também. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ei, glória a Deus! Nisto estamos descansados. Aleluia! Vamos cantar? Tudo entregarei. Você canta isto orando. Canta isto orando, entregando mesmo a sua vida, todo o seu ser a Ele. Tudo deixarei. Aleluia. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego.
Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.